TV Câmara, Campinas. Boa tarde a todos. Declaro aberta a reunião ordinária da Comissão das Pessoas com Deficiência e Mobilidade Reduzida. E já gostaria de agradecer aqui a presença do Dr. Jean Marcos Xavier de Mendonça, que é especialista em pacientes especiais em odontologia hospitalar pelo Hospital das Clínicas da FMUSP, Faculdade de Medicina da USP, é isso? Muito obrigado pela presença, doutor. Agradeço também a presença do Paulo Guimarães, nesse ato representando a nossa secretária Emanuele Alckmin. Muito obrigado, Paulo, está sempre nos prestigiando aqui nessa comissão. Eu gostaria também de agradecer a presença da Maria Regina Pavarini, representando nesse ato a vereadora Neuza do São João. Muito obrigado pela presença. A Esmeralda também sempre conosco aqui. Muito obrigado pela presença, Esmeralda. O João Lage também, que está sempre conosco aqui, representando a deputada Célia Leão. E os demais que nos assistem aqui e pela TV Câmara. Eu já vou passar a palavra ao Dr. Jean, que vai falar para nós do trabalho que ele vem desenvolvendo, pelo menos vinha desenvolvendo no Hospital do Ouro Verde, que é um trabalho de extrema importância para nós, que é o trabalho de bucomaxilar em pessoas especiais. A palavra está com o senhor, doutor. Boa tarde a todos. Eu queria agradecer o convite, a oportunidade que me deram para estar aqui mostrando um pouco do nosso trabalho junto à comunidade de pacientes com necessidades especiais, e agradecer ao vereador Jorge, a todos aqui presentes por essa oportunidade. E primeiramente eu queria estar me apresentando. Eu sou dentista da rede de saúde de Campinas desde 2002, já há 14 anos que eu trabalho na rede, e a partir de 2006 eu iniciei os meus trabalhos aqui na Prefeitura de Campinas, atendendo os pacientes com necessidades especiais, lá no Hospital Ouro Verde. O Hospital Ouro Verde, o serviço foi implantado pelo Ministério da Saúde, no programa Brasil Sorridente, onde foi implantado o Centro de Especialidade Odontológica lá no ambulatório do Ouro Verde, antes até da existência do hospital. E onde a gente começou o nosso trabalho lá. E no início nós começamos com atendimento basicamente de pacientes psiquiátricos que não permitiam atendimento nas unidades básicas de saúde pelos dentistas das unidades. E eu fazia esse atendimento através do encaminhamento das unidades e dos CAPs da região sudoeste, onde estava implantado o ambulatório. E como o serviço estava começando, a gente não tinha estrutura adequada para atender esse tipo de paciente. E a gente foi aos poucos conseguindo conquistar algumas coisas. A gente fazia, em pacientes muito complicados, a gente fazia sedação por via oral ou por via endovenosa, para que esse paciente ficasse calmo e a gente pudesse fazer o atendimento na boca do paciente. Esse atendimento é um pouco complexo, porque todos aqui sabem como que é ir no dentista. Já para uma pessoa normal já é um estresse, né? Já é um terror. Imagina para um paciente especial que não tem entendimento para isso. Então é bem complicado, a gente precisa fazer o trabalho com a boca aberta, com o paciente cooperando. Então por isso que a gente acabava optando em alguns casos pela sedação. E depois de muitas intercorrências, alguns problemas de recursos para esse atendimento, a gente foi galgando com a implantação do hospital lá, com a construção do hospital, a gente
começou a pleitear um espaço numa sala cirúrgica com anestesista, com o equipamento necessário para se fazer esse atendimento. Inclusive, antes de conseguir isso, a gente teve alguns problemas nas sedações, que o risco era muito alto para o paciente a gente fazer, mas era o que eu tinha de recurso na mão para conseguir fazer um atendimento a esses pacientes. Então, a gente fazia isso, mas assim, pelas dificuldades que a gente passa, a gente acaba conseguindo, mostrando isso, né, para as pessoas, a gente acaba conseguindo níveis mais altos. E a gente acabou conseguindo um espaço ali no Hospital Ouro Verde. Deixa eu só colocar aqui o que quer dizer pacientes especiais, né? É muito abrangente esse termo, pacientes com necessidades especiais. São pacientes portadores de necessidades especiais, são os indivíduos que necessitam cuidados especiais por tempo indeterminado ou por parte de suas vidas, e seu tratamento odontológico depende de eliminar ou controlar as dificuldades existentes em função de uma limitação. Bom, daí a gente começou a desenvolver esse trabalho lá. Fazíamos atendimento ambulatorial e atendimento em centro cirúrgico. Tínhamos um horário, 6 horas semanais no centro cirúrgico, para a gente poder fazer esse atendimento sob anestesia geral desses pacientes. Essa avaliação, se era geral ou sedação, era avaliado pelo anestesista no momento da intervenção lá no centro cirúrgico. Mas geralmente, para a segurança do paciente, geralmente eram feita anestesia geral mesmo, porque a gente tem que atuar na cavidade bucal e deixar o paciente somente com ventilação, não tem como fazer esse atendimento. Bom, quais são os critérios para serem encaminhados lá para o serviço que nós implantamos lá? Os usuários deveriam pertencer a alguma UBS, né? E eram disponibilizadas vagas pelo sistema SOL da prefeitura. E eram 4 vagas semanais iniciais, de tratamento inicial. Então eram encaminhados primeiramente pelas UBSs, e depois, como foi expandindo o serviço, nós fomos ampliando para outras instituições de pacientes com necessidades especiais. Esses pacientes eram avaliados pelo cirurgião dentista quanto à necessidade do tratamento odontológico e que não permitiram um atendimento ambulatorial convencional. Então, se a gente conseguisse esse atendimento ambulatorialmente, a gente fazia essa intervenção. Se não, a gente encaminhava para o centro cirúrgico. Histórico médico, né? A gente precisava ter um histórico desse paciente, avaliação clínica geral, alterações clínicas existentes detalhadas, um relatório do médico que acompanha o neurologista ou o psiquiatra, ou mesmo o clínico geral, medicações que faz uso, exames laboratoriais e radiográficos. Esses todos eram critérios feitos no encaminhamento de referência e contra-referência da prefeitura. Bom, agora, quais os tipos de pacientes especiais que nós atendemos no serviço? Paciente com deficiência mental ou comprometimento que não responde a comandos, não cooperativo após 2 tentativas frustradas de atendimento na rede básica. Então, esse paciente passava pela unidade básica, era tentado o atendimento e, se não fosse possível, era encaminhado lá para a especialidade para mim. Deficientes sensoriais e físicos, quando associados a distúrbios de comportamento severos, após 2 tentativas também frustradas de atendimento na unidade básica. Deficientes visuais, deficientes auditivos, ou qualquer tipo de deficiência física, somente quando associados a distúrbios comportamentais severos. Porque, assim, para limitar um pouco a demanda, a gente tinha que selecionar os deficientes visuais, auditivos ou físicos sem nenhum comprometimento mental. A gente acabava não atendendo porque o tratamento basicamente é o mesmo de um paciente normal, que deve ser feito na unidade.
pacientes com movimentos involuntários que colocam em risco a integridade física e aqueles cuja história médica e condições complexas necessitem de uma atenção especializada. Então, pacientes que, como paralisia cerebral, que acabam tendo movimentos involuntários e que acabam colocando a integridade física, tanto da equipe, né, quanto do paciente, também eram encaminhados. Paciente autista, hoje a gente atende diretamente via ADACAMP os pacientes autistas. Então há uma ligação direta com a instituição ADACAMP, encaminhando os pacientes para cá, para o atendimento. Os pacientes autistas são os pacientes mais complexos no atendimento odontológico. Tá? Então a grande demanda de centro cirúrgico é de paciente autista. Primeiro porque os pacientes que necessitam atendimento, o paciente autista que necessita essa intervenção, ele já está num grau onde ele apresenta dor, apresenta alguma infecção odontológica que precisa ser feita a intervenção rapidamente. Então, a gente não tem como tentar condicionar esse paciente ambulatorialmente para tentar aos poucos um trabalho mais refinado para que ele acostume com o tratamento, como a gente faz em crianças normais. Deficiente neurológico grave, paralisia cerebral, também são bastantes a quantidade desse tipo de paciente. Pacientes que usam traqueostomia, pacientes que usam gastrostomia também, que se alimentam via gastro ou sonda nasointeral, que são pacientes muito complicados de fazer o atendimento ambulatorial, porque eles têm a respiração bucal, aspiram muito e a gente tem muita dificuldade. Então são pacientes que são encaminhados para o centro cirúrgico para anestesia geral. Portadores de desvios psiquiátricos, neuroses e psicoses bem graves, né, que estão constantemente em surtos. Outros desvios comportamentais que tragam alguma dificuldade de condicionamento. Outras situações não descritas que podem ser pactuadas com o profissional. A gente sempre entra em contato com a unidade para, se tiver alguma dificuldade, para que a gente está sempre à disposição para poder esclarecer e facilitar esse atendimento. Bom, aqui alguns exemplos de pacientes que a gente atende lá no ambulatório e no centro cirúrgico. Está vendo o uso de traqueostomia, de gastrostomia, que dificulta muito, que justamente o paciente ele usa essa gastrostomia ou a traqueostomia por causa da dificuldade respiratória, por causa da dificuldade de deglutição. E como a gente trabalha muito com água e material diretamente na boca, são pacientes que têm uma abertura bucal muito grande e dificultam muito o nosso trabalho, porque a chance de eles aspirarem e consequentemente terem uma pneumonia por aspiração é bem grande. Então esse paciente tem que ser feito mesmo com anestesia geral. Aqui um exemplo de abertura bucal, são respiradores bucais, tem uma alteração toda de oclusão. Aqui é só para ilustrar o tipo de paciente que a gente atende lá. A condição bucal desses pacientes são muito ruins. O nível de higiene desses pacientes são complicados, porque o cuidador, os familiares não têm condições de fazer essa higiene perfeitamente, né, com muita dificuldade. A gente tenta orientar ao máximo os cuidados em casa com esse paciente, com a higienização, o uso de algum antisséptico bucal, técnicas de abertura bucal, para que esse paciente possa ter uma higiene mais adequada, porque 90% dos pacientes que eu atendo lá, eles têm uma higiene muito ruim. Então, pacientes que a gente acaba tendo que dar um suporte a cada 3, 4 meses de orientação de higiene, de estar indo fazer uma limpeza, fazer uma adequação para não progredir muito o quadro infeccioso ou bucal, procurando manter sempre a saúde bucal desse paciente. Bom, aí entra também pacientes com patologias sistêmicas crônicas, endócrino-metabólicas, alterações genéticas, osteogênese imperfeita, quando associado a outros distúrbios de comportamento. Então é muito abrangente pacientes especiais, né? A gente geralmente pensa em paciente com déficit mental, com
paralisia cerebral, paciente autista, mas engloba muitos outros tipos de pacientes também. Pacientes sequelados de AVC, que a gente atende muito lá, e pacientes com Alzheimer, idosos com demência senil, é bem abrangente. E esses tipos de pacientes, às vezes a gente acha que não dá um trabalho no atendimento, mas é muito complicado o atendimento desse tipo de paciente. Aqui uns exemplos de doenças nervosas sistêmicas que a gente atende lá. Aqui é uma criança com alteração de mielomeningocele, alteração na coluna. Então tem um quadro bem marcante aí do desvio de coluna. E, como eu falei, o estado de saúde bucal desses pacientes são muito precários. Uma criança de 5 anos de idade com os dentinhos de leite nesse estado. Vários focos de infecção com abscessos. E esse tipo de paciente vai a um dentista particular ou vai à unidade básica e ninguém quer pôr a mão. Simplesmente porque a criança tem um desvio de coluna desse que acaba chocando um pouco, né? O paciente chega lá, os dentistas acabam não querendo colocar a mão, com medo, com receio de atender esse tipo de paciente. E não tem local que faça esse atendimento. Então a gente acaba fazendo isso com anestesia geral, paciente bem complicada também, não deixa fazer o atendimento. Síndromes, né, genéticas, síndrome de Down e outros tipos de síndromes, displasia ectodérmica, síndromes ambientais que são por infecções como rubéola, toxoplasmose, sífilis, sequelas dessas infecções durante a gestação, e multifatoriais, fissurados palatinos, labiais, que também necessitam de um cuidado especial. Esse aqui é um paciente com síndrome de Rett, paciente com epilepsia que convulsiona muito, tem muitas convulsões e convulsiona muito na cadeira odontológica, e que também acaba gerando o receio de a grande maioria dos dentistas de colocar a mão nesses pacientes. Então também acaba referenciando para nós lá no hospital.